Estou sem palavras. Porque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo é muito grande. Nós não estamos conseguindo nem ficar de pé. E ele entrou de uma maneira que eu costumo a dizer que somente quem está alicerçado no altar do Senhor sente e sabe quando é Ele. Porque o espíritos de enganos têm dominado as igrejas hoje em dia de uma maneira terrível. E nós vamos falar sobre isso, mas antes, agradecer, em primeiro lugar, o nosso Senhor por esta oportunidade de todos estarmos aqui. Aqueles que eu não conhecia, meu prazer, que honra conhecer hoje. E aqueles que já são amigos, estamos juntos a favor. Amém? Glória a Deus. E conhecer o Bispo Celso foi uma bênção, e eu costumo dizer sempre que Deus não une ninguém por acaso. Ele não nos apresenta ninguém por acaso. Há um propósito. Amém. E talvez você pode pensar, pastora Franciele, mas isso quer dizer que o Senhor só vai nos apresentar pessoas crentes. Assim eu pensava também quando eu era menina, né? Menina na inocência de não ter o conhecimento da palavra, assim como já diz, o apóstolo Paulo, que quando nós somos meninos, a gente, estamos ainda precisando aprender. Só que quando a gente não é mais menino, já estamos adultos e ainda assim temos muito para aprender. Temos muito para aprender. Amém. E quando o bispo falou da Academia Logos, eu falei assim para ele, que bênção, e o Senhor está neste propósito. É a vontade dele. Porque o que nós mais vemos por aí também são academias, são escolas, que ensinam também, que discipulam. Mas nem todas estão sobre o verdadeiro propósito de Deus. Nós vemos que há interesses que infelizmente não vamos fugir, nós estamos aqui todos adultos o suficiente para falar a verdade e a realidade da nossa atualidade dentro do Evangelho de Cristo. Dentro, do cristianismo em si. Porque, amados, não sei se vocês ouviram outrora, uma atriz famosa do Brasil, que tem estado cá e estado lá no Brasil, ela foi fazer uma entrevista, e na entrevista que ela fez, ela detonou os cristãos. Eu vi. Ela disse que a raça dos evangélicos está da pior forma que há no século de hoje. E todos a criticaram. Mas quando eu a vi falar aquilo, eu disse, meu Deus, ela tem razão. Ela tem razão. Na sua posição, aonde ela se encontra, na maneira dela ver cá de fora. Porque nós que estamos de frente para o cristianismo, para o evangelho, nós somos o quê? Admirados, somos observados. Então nós temos muitas vezes a
ainda ontem eu falava com uma irmã que ela me confrontou e disse: vocês têm a obrigação de serem exemplo. E eu não tirei a razão dela, eu disse: você tem razão por um lado. Mas eu digo por mim, que eu também, eu já fui muito de pegar um saco de pedra e apedrejar os outros. Eu apedrejava, eu caluniava, quando eu vivia uma religião. Quando eu vivia a religiosidade. Porque quando eu deparei-me de verdade com a palavra do Senhor, quando eu de verdade tive o verdadeiro encontro com Jesus, porque o verdadeiro encontro com Jesus não é quando a gente aceita Jesus na igreja. Não é quando de repente eu recebo um milagre. Não. Eu não posso ser conhecida e reconhecida por o número de almas que eu acho que sou eu que ganho para Jesus. Porque nós vamos falar aqui, já começamos na parte de manhã, com a minha pérola, a pastora doutora Mercedes, falando das emoções. E nós sabemos que nós somos alma. E a alma é a sede das emoções. E nós temos que saber como nós vamos agir perante a cada uma das emoções que nós possuímos. É aonde nós temos que aprender a gerir. Foi falado aqui um testemunho, não é? De ira, a qual a nossa pastora contou. E assim a palavra já diz, não é? Para tomar cuidado que quando nós irarmos, não pecarmos. Porque nós vamos irar. Faz parte do nosso psique, da nossa alma. A ira é uma emoção. E nós vamos sentir. Ok? E faz parte de nós. E assim Deus nos criou. Por que Deus nos criou assim? Que era para nós aprendermos a lidar com tudo. Tudo que fosse bom e mal. Para que nós possamos aprender a chegar no meio do caos, chegar no meio da tragédia, chegar no meio da tristeza, chegar no meio da escuridão e mudar o ambiente ao favor da palavra. Amém. Amém. Porque não é a tristeza, não é o caos, não é a ira que vai me dominar. Sou eu é que vou dominar e sou eu é que vou chegar no ponto que eu dizer, chega, basta. É por isso que nós vamos falar da inteligência emocional. A inteligência emocional à luz da Bíblia. Porque se tanto ouve falar de inteligência emocional nos últimos dias de hoje que nós estamos vivendo nessa geração, eu tenho ouvido falar porque agora todo mundo virou terapeuta, porque agora todo mundo é psicanalista, porque todo mundo... E, gente, toda a vida foi uma coisa mais simples, mas quem tem chamado? Há um chamado, há um dom.
Porque a psicologia, a psicanálise, o psiquiatra, está tudo num só. É o comportamento humano. Mais nada. Só que são o quê? São visões diferentes, são ferramentas diferentes, são conceitos diferentes. Se nós formos olhar para Freud, não é? Como já foi falado, já diz que ele, né, é o pai da psicologia, é o pai, né, da mente que ele predominou. Mas aí depois dele veio o Carl Jung, né? Eu não sei pronunciar muito, Jung, como você pode ser conhecido, né? Um psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Ele é o fundador da psicologia analítica. E quem foi o líder dele? Com quem que ele aprendeu? Com Freud. Se vocês forem depois ver a história, eles eram grandes amigos. Um aprendia com o outro, não é, minha pastora? E ali, com os conhecimentos tanto de um, tanto de outro, eles chegaram a uma conclusão que cada um pensava de uma maneira diferente. E talvez até não concordavam ao mesmo tempo um com o outro, com a sua maneira de abranger. E assim também nos nossos meios acontece. Nós somos amigos, né? Eu como pastora tenho muitas amigas pastoras, muitos amigos pastores, e muitas vezes eu vou deixar um momento de concordar com ele. Da maneira que ele está abordando a palavra de Deus, da maneira que ele está vivendo, e vou até me afastar, assim como aconteceu com Jung e Freud. Mas um foi para um lado e o outro foi para o outro lado, o qual tanto um como o outro ajudam e curam muitas pessoas. De maneiras diferentes, mas não saíram do principal, que é a alma humana. Amém? Jung, ele tem uma frase que ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja também outra alma humana. Porque ao estudar o comportamento humano, nós vamos ver que um drogado, um alcoólico, uma prostituta, um pedófilo, um assassino, não tem diferença nenhuma de um pastor, de um cantor evangélico, de um tal dos taus, de um que se acha o mais santo dos santos. É todo uma alma. Por que é igual? Porque na caminhada, nós outrora nos achamos perfeitos e intocáveis, mas depois a gente vai caminhando e no meio da caminhada caímos. E quando nós vamos cair o quê? Cometendo a mesma falha. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Estava eu aqui falando com os irmãos ali, trocando algumas experiências, não é? Nós estamos falando da época que nós estamos vivendo agora, da primavera, das alergias.
e dos medicamentos antialérgicos que nós tomamos. E os antialérgicos, eles causam sonolência, né? O qual, muitas vezes, eles afetam a nossa mente. E quando nós vamos ver, nós estamos tendo um comportamento como nós estivéssemos drogados. E daí, eu pergunto, qual é a diferença que tem de eu pegar agora, chegar num drogado na rua e dizer para ele, ô coitado, esse não quer Jesus, vai pro inferno. E eu chego em casa, tomo um monte de medicamento que me deixa também drogada, mas eu depois me acho a santa, a intocável. E quando nós vamos lidar com a alma, com o ser humano, não vamos esquecer, nós estamos aqui num simpósio de líderes, de pastores, pastoras, lideranças, que vão cuidar das almas, que vão chegar até a nós. Amém? Amém. Como já foi falado aqui na parte da manhã pela nossa pastora, que nós temos que analisar o comportamento de todos que chegam até nós. Antigamente, lá atrás, eu já sou bem velhinha, eu aceitei Jesus com 7 anos de idade. Eu levantei a minha mão na igreja, que foi a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica cristã protestante. Eu fui convidada pela minha amiga de escola, de classe, da primária. Não me esqueça até hoje, ela se chama Ângela. E o comportamento dela, nós vamos falar de comportamento. E o comportamento dela era porque era usos e costumes, né? Não cortava o cabelo, não usava calça, só usava saia, as mulheres, não é? E não usava maquiagem, não usava batom, não usava joias, brinco. Então aquilo chamava atenção. Então ela não andava com ninguém ficava ao pé dela como se ela fosse ali um extraterrestre, alguém de outro mundo, né? A gente já dizia assim, né? E eu me aproximava dela. E eu queria saber, né? Mas por quê? Eu era muito curiosa desde criança, saber por quê das coisas. E eu daí fiz amizade com ela. Falei, mas por que você não usa calça? Mas por que você não corta seu cabelo, né? Porque nós mulheres, né, temos que nos cuidar, porque minha mãe sempre foi uma mulher que ensinou as coisas, não é, das mulheres, que as mulheres podiam, que as mulheres não podiam, né? Então eu tinha aqueles ensinamentos. E ela falou assim, não, eu não faço isso porque minha religião não permite. A minha religião não permite. E depois também, com mais intimidade que nós íamos ganhando, ela ia dizer que também é pecado. Aí depois eu queria entender, mas espera lá, o que é religião, o que é pecado, né? A gente quando é criança ainda vai descobrindo essas coisas, aprendendo. E desde então, ela me convidou para ir na casa dela para a gente fazer um trabalho de escola e eu fui na casa dela. E quando eu cheguei na casa dela, depois ela não tinha televisão, e eu já perguntei, você não tem televisão por causa da tua religião? Tua religião não deixa? Não deixa, porque a televisão só ensina coisas pecaminosas. A gente não pode ver. Eu falei, poxa vida, mas eu gosto tanto de televisão. Aí já ficava ali com aqueles pensamentos, não é? E entretanto, tá bom, mas a gente ia brincar, eu vi ao mesmo tempo que, para brincar, ela era igual a mim. Ela brincava igual a mim. Daí eu falei, poxa vida, afinal ela tem uma coisa que ela é normal. Ela faz também como eu.
gosta de brincar, né? A gente brincava de pular corda, brincava de amarelinha, brincava de elástico e ela também brincava. Aí eu ficava ali, opa, então, aqui nós estamos bem, né? Tá certinho. Aí foi indo, ela me chamou para nós irmos lanchar. E quando nós vamos lanchar na mesa, aí o pai dela tinha chegado, sentou o pai, sentou a mãe na mesa, sentou os 2 irmãos dela, e sentaram na mesa, daí chamaram a gente para lanchar, e a mesa bem posta. Aí a mãe dela falou assim, então agora nós vamos orar para agradecer a Deus, né, pela nossa refeição. E eu ali fiquei prestando atenção, porque na minha casa não era assim. Na minha casa, meu pai e minha mãe viviam brigando, gritando. Quando nós nem sentávamos na mesa. A gente sentava num canto, minha mãe ia sentar no outro canto, né? Aí eu falei assim, poxa vida, mas que coisa mais bonita que é a família toda sentar na mesa. Que coisa maravilhosa é o esposo, a esposa se dar um com o outro, ter respeito. A minha mãe vive gritando com meu pai, vive brigando com meu pai, não faz isso. Aí eu já comecei a observar as ações, né? As atitudes do pai e da mãe. E aí eu falei assim, poxa vida, daí ela fez uma oração muito bonita. Aí eu falei assim, olha que eu estou muito curiosa para ir nessa igreja. Eu quero conhecer essa igreja, essa religião. Aí um dia eu falei com ela, falei assim, olha, um dia eu posso ir na sua igreja com você? Que eu quero conhecer. Porque antes eu conhecia a católica, era da católica. E também, irmãos, já vou contar aqui, eu estou fazendo isso que está dentro do nosso tema. Isso é inteligência emocional. Estamos falando aqui de emoções, de comportamento. E, para nós que somos líderes, temos que saber isso. E, entretanto, ela diz, não, você vai. Naquela época, crente tinha, como é que a gente fala? Cartão branco, né? Tipo assim, o crente compra e paga. Então ele é crente, então eu vou emprestar porque ele vai me pagar. Ah, ele é crente, né? Tem bom testemunho. Crente tem bom testemunho. Naquela época, os crentes tinham bom testemunho. Credibilidade. Tinham credibilidade, tinham, né? Então, eu falei para minha mãe não deixava eu dormir na casa de ninguém, de nenhum amiguinho. Aí um dia eu cheguei, mãe, eu posso dormir na casa da Ângela, que nós vamos para a igreja, daí a gente vai brincar no sábado, vamos fazer trabalho, aí no domingo de manhã ela vai me levar na igreja dela, eu quero conhecer a igreja dela. E a minha mãe já conhecia, porque afinal a minha família paterna já eram evangélicos, os meus avós eram pastores. Eu não sabia, não entendia ainda nada, depois que ela foi me contar. Aí eu peguei e ela falou assim, não pode, lá você pode dormir. Porque lá são crentes. Lá eu sei que a coisa é outra. Olha aí, irmãos. Olha só. Aí eu falei, é, mãe? Mas por quê? Que diferença que tem? Ah, não, porque crente não faz isso. Crente não é aquilo. Crente não faz assim. Opa! Estou começando a gostar da história do crente. Aí eu peguei e dormi. Quando foi no outro dia, eu fui na igreja. E chegando lá na igreja no culto de manhã, primeiramente já tinha a sala das crianças. E eu já fui dirigida com a Ângela e as outras crianças para a sala das crianças. Que era o domingo, que era o culto da escola dominical. E lá na sala, naquele dia, o Senhor já tinha marcado comigo o primeiro encontro. Porque, irmãos, eu com 7, 8 anos, com 5 anos de idade, eu já comecei a sofrer pedofilia por parte do meu avô materno. E, entretanto, eu não sabia o que era o pedófilo. Porque a gente, quando é criança, está aprendendo tudo e nós não sabemos das coisas. Estamos aprendendo. E nós vamos acreditar no que o adulto fala para nós, no que o adulto ensina para a criança, não é?
E o meu avô, quando praticava as coisas, ele falava que aquilo era carinho, festinhas, como se diz cá. Era festinha de avô, né? Brincadeira de avô. E eu dizia, então pronto, se é brincadeira, eu estou aprendendo ainda, não sei o que é, não levava para o lado da maldade, porque eu não sabia o que era o lado da maldade. E mais ali então, quando eu cheguei lá na escola dominical, naquele dia, a minha professora foi usada para falar sobre a pedofilia. E ela começou a ministrar e a falar o que era a pedofilia, por quem que era causado e o porquê. E ali eu já aprendi quem é que estava por trás de um pedófilo. E ali eu aprendi como é que eu ia clamar o nome de Jesus Cristo. E eu já saí dali, eu estava assim impactada pela presença do Senhor. E quando eu saí dali, eu já saí dali aprendendo e sabendo o que era o perdão. Porque ali aquela professora da escola dominical, era uma missionária, dirigida pelo Espírito Santo, ensinou nós crianças ali já, primeiramente, a perdoar aqueles que já nos estavam a fazer mal. E já nos ensinou quem é que estava por trás deles, fazendo aquilo. Satanás, demônios. E, no entretanto, eu saí dali já sabendo que, afinal, o meu avô, ele era um homem, não é? Possuído pelo demônio da pedofilia. E como é que eu ia lidar com aquilo? Ao mesmo tempo, ela também ensinou. Se você tem vergonha de falar para sua mãe ou vergonha de falar para alguém, mas procure falar para a mãe, chama o pai, senta com eles, conversa, fala. E eu estava começando, eu falei assim, eu vou começar a orar para preparar, porque a minha mãe, ela era uma pessoa muito violenta. A minha mãe, tudo para ela lidava tudo na violência. Ela resolvia tudo na violência, era tudo, batia, gritava. E eu dizia, meu Deus, se eu for contar uma coisa dessa para minha mãe não vai me ouvir. Minha mãe não vai, acho que nem acreditar em mim numa coisa dessa. Como é que eu vou fazer? E ali ela foi falando, daí ela, ao mesmo tempo ela ensinando, ela falou, começa a orar, chama por Jesus, se você não conseguir contar para ninguém, não conseguir, falar, chama. E eu falei assim, eu vou chamar por Deus então, eu vou chamar por Jesus para eles me ensinarem a como eu vou lidar com essa situação. Que uma coisa que eu coloquei no meu pensamento, para já, agora, eu não posso mais ficar ao pé do meu avô. Amém. Olha só, o Espírito Santo já estava me dando sabedoria. Eu tenho que evitar, vou cumprimentar ele de longe e tchau. De longe e tchau, já não fico mais ao pé dele, para evitar certas coisas. E, no entretanto, ela falou, chama Jesus, clama o sangue de Jesus. Você não vai olhar para o seu avô, você vai olhar para o demônio que está nele e vai expulsar o demônio que está usando ele. E eu já, cada vez que eu ia para a casa do meu avô, eu já fazia isso. Clamava o sangue de Jesus e expulsava aquele demônio que estava nele. Criança, amada igreja. Quando criança, Jesus já me usava para libertação. E eu comecei e falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer, como é que eu vou contar para minha mãe? Aí no dia que eu cheguei da igreja, daí vamos para o culto, não é? Terminou a escola dominical, nós fomos para o culto que eles iam terminar. Aí o pastor lá na frente foi fazer o término e depois foi fazer o apelo.
quem estava no culto, quem é que queria aceitar Jesus. E chamou todas as crianças, que ele ia fazer oração, e perguntou ali para as crianças, né? Eu estava no meio das crianças, e ele perguntou ali quem é que queria aceitar Jesus. Eu já estava com os meus 2 abraços, meus 2 braços levantados. E naquele mesmo dia, eu fui curada. Glória a Deus. Naquele mesmo dia, Evangelho de Jesus. eu tive o meu primeiro encontro com Jesus. E naquele mesmo dia, eu fui batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Porque quando eu voltei para minha casa, quando eu fui dormir, minha mãe dizia que eu falava em línguas a noite toda. Amém. E ela ligou para minha avó no outro dia e disse assim: olha, a Franciele foi lá na igreja de vocês, que uma amiga dela é crente, ela falou aquelas línguas que vocês falam lá na igreja. Aí a minha avó disse para ela: glória a Deus, ela já foi batizada com o Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, e assim eu comecei a minha caminhada. E já aprendendo, né, a lidar com o comportamento humano. Eu estava contando para as irmãs que o meu chamado sempre foi de ensinar. Eu sempre adorei ensinar, liderar, e eu adorava os professores, e eu queria ser professora e tudo, e a primeira coisa que eu fui fazer foi fazer magistério para educação infantil, e a área psicologia, pedagogia, tudo que dava com os ensinamentos, eu estava ali. E trabalhei em orfanatos, em infantários, trabalhei com todas as faixas etárias de idade. Quando eu comecei na igreja, eu já comecei a trabalhar com ministério infantil, ministério de adolescentes, os jovens, e assim eu fui, crescendo. Eu comecei na igreja, depois eu fui para quadrangular. E lá na igreja quadrangular, eu comecei junto com a minha avó a limpar a igreja. Meu ministério foi a limpar a igreja e a receber os irmãos na porta. Com 10 anos de idade, eu ia para a igreja, eu amava limpar e ir para a porta receber os irmãos. Amém. E ali fui trabalhando em todos os ministérios, desde o infantil até e hoje, para a glória do Senhor. Não sou pastora por acaso. Né? Não fui, foi mesmo um chamado e foi mesmo ali um trabalhar de Deus na nossa vida. E isso, meus amados, é para mim e é para você. Você vai ver, vai entender o seu chamado, o seu dom e aonde você vai trabalhar na casa do Senhor. Mas o que nós estamos sendo chamados aqui? Nós estamos chamados para nós termos uma inteligência emocional à luz da Bíblia. O que nós temos visto nos nossos últimos dias, nessa atualidade de hoje? Como já foi falado, a nossa querida já falou. Líderes que estão fora de si. Líderes que se perderam. Igrejas que estão doentes emocionalmente, porque não sabem gerenciar as emoções. Amém? Toma uma aguinha, que eu vou tomar uma aguinha. Estou no tempo ainda, apóstolo? Amém? Isso é um simpósio, não é? Temos que estar aqui. Toma uma aguinha, vai à casa de banho, que eu vou aqui agora fazer aqui umas leituras. Peço perdão, não consegui preparar slides, que a minha vida do trabalho não consegui mesmo tempo, mas Deus, o Espírito Santo está aqui na direção. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos falar aqui sobre a inteligência emocional à luz da Bíblia. Isso é o primordial que nós líderes temos que ter. Não adianta ser só chamado, ou pensar assim, eu quero ser pastor. Porque hoje em dia nós olhamos para as ovelhas, eu que discipulo, eu pergunto, por que você quer ser pastor? Por que você quer ser cantor? Por que você quer ser diaconisa? A primeira coisa que eles falam, eu quero ser pastor porque o pastor é famoso. Pastor viaja muito. Porque pastor ganha uns
Amém? Alguém já ouviu isso? Não, Já. Ora aí está, meus amados. A gente fala, né? Mas é verdade. É verdade. O que acontece, nós estamos aqui num simpósio e temos que alinhar tudo. Amém. Para nós ganharmos a inteligência. Primeiramente, o que é inteligência? A inteligência é a capacidade mental de aprender, compreender, adaptar-se, racionar-se e resolver problemas de forma eficaz, integrando informações para tomar decisões. Qual é o aspecto de uma inteligência? A adaptação, em primeiro lugar. A capacidade de ajustar o comportamento para atingir objetivos no ambiente em mudança. Isso é chamado para nós líderes. Nós precisamos dessa inteligência. Porque a alma que chegar por aquela porta, ela precisa do quê? De mudança. A transformação. Ela precisa sair do mundo em si, de tudo que ela aprendeu dentro do mundo, que não vai de acordo com a palavra de Deus. Amém? E ela vai precisar sofrer essa mudança, essa metanoia. Então nós temos que ter essa capacidade para como é que nós vamos ensinar. Porque não adianta eu olhar para ela e dizer, você está cheio de demônio. Nós já vamos chegar aí que nós vamos falar sobre os demônios. Então a primeira é a adaptação, né? Vamos agora para uma resolução de problema. Cadê a inteligência para solucionar o problema? Vai ter que utilizar o raciocínio para superar os obstáculos. Já parou para pensar? Que todos os problemas, os obstáculos que tem para nós ali superar cada um deles, primeiramente vai para nós. E depois para nós aplicarmos a quem nós vamos ensinar, não é verdade? Amém. Vamos para a aprendizagem, absorver novos conhecimentos e experiências. Então, se eu já aprendi, eu já tenho essa absorção de novos conhecimentos, eu vou ter que passar agora para os meus alunos, para os meus discípulos, porque na igreja são discípulos, amém? Amém. Nós estamos discipulando, nós estamos fazendo discípulos. Então nós vamos ter aí que ter, não é? Essa adaptação. Essa aprendizagem para absorver novos conhecimentos e experiências. A inteligência múltiplas. Ela sugere que existem vários tipos, incluindo lógico, matemática, linguística, musical e interpessoal e intrapessoal. Vamos ter aí também, vamos falar, olha aí, dentro da inteligência, do que é uma inteligência, vai nos trazer a consciência e emoção. Inclui o autoconhecimento e a inteligência emocional para interagir socialmente. É aí que entra, quando a gente tem essa inteligência, nós vamos aprendendo, foi aí que eu aprendi depois com a caminhada,
o que eram os usos e costumes. Depois nós vamos aprendendo a palavra, nós vamos estudando e vamos vendo em que época que os livros foram escritos e foram abordados. Quando se falava ali, se não me engano, vai ser em Timóteo, vai falar de usos e costumes, não é? Das mulheres e tal, ele vai falar muito. Mas por quê? Porque naquela época, naquelas condições atuais, vocês sabiam por que as mulheres não podiam cortar o cabelo? Não é porque era pecado. As mulheres não podiam cortar o cabelo porque as prostitutas, infelizmente, não é? Porque nós não vamos aqui julgá-las. As prostitutas andavam, coitadas, nas ruas, jogadas, e não tinham cuidados nenhum. Elas não tinham dinheiro para se tratar. E o que acontecia? Elas dormiam, né, nas ruas, nas bancadas, eu não sei como é que era antigamente, apanhavam piolhos. E depois o que elas tinham que fazer? Cortar o cabelo todo. E daí elas andavam na rua, e quem já conhecia sabia que era prostituta, iam lá, porque as prostitutas, coitadas, elas não ficavam como hoje. É diferente. Os homens já sabiam que elas eram prostitutas e já apanhavam elas e violavam elas. Elas eram violadas. Elas eram pegadas, os homens pegavam elas e levavam elas para lugares que ninguém via e lá abusavam delas. Então, quando aconteceu isso, foi dado um decreto para que as mulheres casadas, de famílias, não cortassem o cabelo, para não serem confundidas na rua. Não que era pecado. Amém? Amém. Então vocês estão entendendo o que é o conhecimento que nós temos que ter? A inteligência que nós temos que buscar para nós sabermos o que nós vamos ensinar e discipular dentro da igreja? Ah, mas não pode isso, não pode aquilo. Mas por que não pode? Amém? Amém. Você não pode aceitar tudo que é dito em cima do altar por alguém que você não conhece. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, nós, principalmente nós pastores, quem é que nós vamos trazer para subir no altar, para sair profetizando, colocando a mão na cabeça dos irmãos. Que é uma coisa que eu sempre falo, dentro da igreja todo mundo é santo. Subiu no altar é santinho, é mais santo do que Jesus, apóstolo. Mas rota uma santidade, não é? Ai, porque eu sou assim, porque eu não faço, porque ai de mim, né? Mas depois quando você vai lá ver lá os testemunhos, vai lá ver o que eu ensino para as mulheres antes de casar, vai conhecer o histórico do marido. Quantas vezes ele foi casado? Por que ele separou? Vai falar com as mulheres. Vai conhecer as ex-mulheres primeiro. Vai conhecer a família. Nós temos que ter essa inteligência emocional à luz da Bíblia. Porque na Bíblia nós vamos ver, o Senhor nos ensina, há ensinamentos para assim nós tomarmos cuidado com quem nós andamos, aonde nós andamos e aonde nós pisamos. Então nós temos que ter essa inteligência emocional para lidar com cada problema que depois vai bater na nossa porta. Amém? Amém. Estou sendo bem claro, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Então é por isso que quando nós vamos falar da inteligência emocional, nós temos que buscar essa adaptação, esse conhecimento, os conhecimentos para nós lidarmos com cada situação que vai chegar até nós. Eu tinha separado aqui duas referências
E uma foi falada pela minha amada na parte da manhã, da mulher samaritana. Eu vou colocar aqui algumas coisinhas, porque eu amo a história da mulher samaritana, porque eu olho para ela e me vejo. Porque não é só os homens, irmãos, eu vou falar também das mulheres. Os homens também precisam conhecer a mulher que vai casar. Precisam também procurar saber, não é? O porquê de tantos divórcios, o porquê tanto vale para o homem como para a mulher, amém? Senão os homens me matam. Eu também sou justa. É, pastora Alice? É verdade. Eu sou justa. Tem que dar o chicote dos dois lados, né? É claro, tem que ser, eu sei. E a história da mulher samaritana, ela nos traz que o nosso psicanalista, o nosso psicólogo, o nosso psiquiatra, Jesus Cristo, ele sabia, né, como lidar com cada ser humano, tanto homem como mulher. Então, quando ele chegava tanto para um como para outro, ele não chegava batendo, ele não chegava acusando, ele não chegava, mas se você então você vai para o inferno, você já está condenado. Não, ele chegava com muita educação, né? E a gente sabe que Jesus ele fazia o que ele perguntava. Você quer, né, ser curado? Ele perguntava primeiro, né? Você quer mesmo ser curado? Daí ele sentava e ia conversar, né? Então a mulher samaritana foi um dos melhores, eu posso dizer assim, os melhores exemplos que Jesus ele passou, porque ele queria que, assim, o apóstolo Paulo ele já disse, é para nós imitar quem? Ele falou, imite-me a mim, que eu sou o mais certo, eu sou o bonzão? Não. Ele disse, imitai a Jesus. Olhar para Jesus. Então, meus irmãos, a gente pode ter pregadores, a gente pode ter pregadoras maravilhosos, tremendos, que são usados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a minha base, o meu princípio é Jesus. É os ensinamentos de Jesus. E ali ele abordou esse cuidado terapêutico, minha doutora. Foi um cuidado terapêutico. É sentar, conversar e ouvir os problemas, o porquê. Nós que somos psicoterapeutas, nós primeiro vamos ouvir, nós primeiro vamos lá à infância para ver as crenças, como é que estão, para ver os ensinamentos, para ver os traumas que não foram curados. A gente, é como a nossa doutora falou, porque a gente fala que o psicopata, que o narcisista, mas nós também temos um pouquinho de cada um. Porque cuidado para contar, olha, você também se analise você primeiro. Jesus ele disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha aí. É para nós termos o quê? Um autoconhecimento de nós mesmos. E mesmo assim, eu pensando que eu estou bem, mesmo assim eu dizendo, não, pera lá. E ainda assim eu tenho que tomar muito cuidado do que eu vou falar. E mesmo assim eu tenho que ter o maior cuidado de querer julgar alguém. Né? E mesmo assim. Mas nós vamos aqui colocar uma ênfase. Porque nós vamos um ditado que a gente traz lá do Brasil, não sei, já estou há muitos anos cá em Portugal, mas às vezes ainda me faz confusão, porque é muitas culturas, né? Então lá a gente fala que errar é humano, né? Mas permanecer no erro é burrice. E outra, a primeira vez acontece, a segunda vez tudo bem, mas a terceira vez também já é demais. E a quarta então nem se fala. Então o que vai acontecer aqui? É claro que há pessoas que nós vamos saber que ela caiu muitas vezes,
que ela pecou muitas vezes, a gente perdoou, a gente, né, não falou. Mas se a gente é amigo, por que já na quarta e na quinta vez a gente já não vai dar um puxão de orelha? Né? Por que a gente já não vai dar uma chamada de atenção? E principalmente se for o mesmo erro. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Se o ser humano não quer aprender pelo amor, ele vai ter que aprender pelo amor. E vai ter que sofrer as consequências. E as consequências ele vai ter que aprender. E olha que eu conheço muito que nem diante das consequências aprenderam e quiseram mudança. Morreram errando e ainda morreram dizendo, eu não devo nada para Deus. Mas enfim, né? Cada um vai prestar conta de si. Mas assim, se eu e você, que somos líderes, somos chamados para ensinar, nós vamos ensinar, mas também vamos exortar. Amém? Né? Nós temos que ensinar com amor, mas se for possível também tem que exortar. E levar a pessoa na sua consciência, né? Ela saber realmente o que ela fez e ela tem que tomar uma posição. Eu tenho amigos e amigas que não quiseram mudança, eu simplesmente tive que me afastar. Eu tive que me afastar. Porque a gente faz de tudo para que a pessoa vá aprender o bem, que a pessoa, né, vai ter ali uma transformação de vida, que vai ter boas coisas futuras, mas a gente vê que a pessoa não quer, mas a gente também não pode mais fazer nada. Obrigar? Não podemos obrigar. Já fomos ensinados. Não é pela força e nem pela violência. Vamos deixar mesmo que o Espírito Santo, né, cumpra o seu querer, e é só o Espírito Santo que vai convencer. Mas vai chegar um momento que nós vamos ter que nos afastar e vamos ter que exortar e corrigir. Não é verdade? E vamos fazer isso com tranquilidade e com a nossa consciência tranquila diante do Senhor. Falem o que falar, digam o que disserem, mas nós tomamos as decisões corretas e as posições que é cabíveis a nós, líderes, a nós, pastores e pastoras. Né? Nós sabemos que tem membros que nós chamamos a atenção e no outro dia já não vem mais na igreja. Não é verdade? Não é assim? Corrigimos, mas eles depois já não querem saber mais. Amém, tudo bem. A nossa parte nós estamos fazendo. Obrigar, mas não vamos obrigar ninguém a ficar na igreja. Né? O que nós temos visto de hoje é que o povo, infelizmente, o povo vai mais pelo errado. O povo não quer mais saber de quem está certo. Eles querem continuar sendo enganados. Né? Eles não querem ver um líder que está sob o direcionamento de Deus. Eles querem líderes com espíritos de engano. A gente vai ver hoje as igrejas que são cheias e lotadas. A liderança é espírito de engano. É espírito de engano. Então, por isso que os poucos com Deus é muito. Não é quantidade, é qualidade. Amém? E voltando aqui na história da mulher samaritana, que eu vou precisar dar um ênfase e já vou para outro. Quanto tempo, apóstolo? O tempo que precisamos. Amém? A mulher samaritana, nós vamos olhar para a história dela, vamos olhar para aquela cultura. As mulheres, quando elas eram casadas, o casamento era feito só por cerimônia, certo? E a mulher samaritana,
ela tinha tido já 5 maridos, como conta a história. Amém? Mas não conta a história que ela foi abandonada pelos maridos. Ela sempre foi amada à fita. Né? Aí nós vamos ver pela história, pela cultura, que quem abandonou ela foi os maridos. E não foi ela que abandonou. Ela, muito pelo contrário, eu me vi nela. O Espírito Santo de Deus, quando eu conheci a história da mulher samaritana e fui usada pela primeira vez para pregar num culto, foi quando eu me divorciei. Eu não queria me divorciar. Eu, quando me casei, era o meu sonho de me casar pro resto da minha vida e estar com meu esposo. A mulher, quando casa, ela quer casar até a morte o separe, como diz a né? O casamento é para ser assim, não é até a morte o separe. Mas, amado, nós vamos ver que não é bem assim. Muitas vezes nós vamos... Olha aqui a inteligência emocional à luz da Bíblia. Nós estamos falando de emoções. Casamento entra sentimentos. Sentimentos que estão regados de emoções. Amém? Então nós vamos ver aqui que tem casamentos que são por cultura. Então, onde já se viu lá naqueles países que o homem casa com as meninas, né? Os adultos. Então veja lá se é um casamento que se diga diante dos olhos de Deus. Não é. Né? A gente sabe disso. Então, por quê? Porque nós temos sabedoria e entendimento. Então, assim também, nós, quando nos casamos, a mulher ou o marido, porque eu também conheço que tem homens que foram abandonados pelas mulheres, tanto um como o outro. Né? Mas aqui vamos focar na história da mulher samaritana. E aqui Jesus, ele deixa bem claro para os discípulos que era para os discípulos ir comprar pão, que era necessário que ele passasse por Samaria e que ele ia ao poço. Você sabe por que Jesus mandou os discípulos ir comprar o pão e ele ficar sozinho com a mulher samaritana? Havia um propósito. Porque se Jesus fosse com os discípulos não iam deixar Jesus falar como deveria com a mulher samaritana. Vocês já pararam para pensar? Um ia falar, mas não pode falar com o samaritano. Mas ela é mulher, mas ela é isso. Não é verdade? Iam deixar Jesus bem doido da cabeça, como se diz o ditado, que Jesus ia ficar ali. Aí Jesus, como é Jesus, eu digo Jesus é tudo. Eu digo sempre, Jesus em primeiro lugar, ele veio para salvar as mulheres. Amém. Eu vou para ele. E nós, Em primeiro lugar, ele veio para salvar as mulheres. Porque as mulheres eram dadas com o quê? Nada. os homens O que as mulheres eram? As mulheres só eram um objeto de uso. Os homens não mandou comprar um pão. Exatamente. Então o nosso Jesus, nosso Salvador, primeiramente ele olhou para o Pai e falou assim, não, Pai, eu preciso ir lá na terra. Olha o que eles estão fazendo com as pérolas. Sim, Jesus. Olha o que eles estão fazendo com as princesas. Pelas rosas. Mexe que papai desce, viu? Aí ele disse, não, primeiramente eu preciso ir lá mostrar para os homens o valor das mulheres. E assim foi feito. E assim Jesus nos valorizou. E assim Jesus colocou posição para a mulher. Amém? Porque a mulher, homens, agora eu vou levantar vocês também. Homens, veja bem, a mulher que ela é direcionada por Deus, a mulher que tem o Espírito Santo de Deus, né? A mulher que tem o chamado, que tudo, e está do vosso lado, vocês não têm o prazer de olhar para uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus e serem abençoados, né? Quando a palavra de Deus diz assim,
ditado que diz assim, por trás de um grande homem é uma grande mulher. Não é por trás de um grande homem, é por lado de um grande homem. É uma grande mulher. Amém? Glória a Deus. Ei, apóstolo. Vou tomar café depois, hein? Ó mulheres, e as mulheres também. Do lado de uma grande mulher está um grande homem. E a mulher samaritana teve esse encontro com Jesus no poço. E Jesus ali foi pedir água para ela. E aí ela diz assim, tu sabes quem eu sou? Tu sabes para quem que você está pedindo água? Porque os samaritanos não falavam com os judeus. Né? Eu sou samaritana. E ali Jesus continuou a conversar com ela. Olha que terapia maravilhosa, né? Valorizando ela, já pegando no trauma dela. Porque ela tinha sido já abandonada 5 vezes. Né? Olha o trauma daquela mulher. 5 casamentos. Mas não foi culpa dela. Eu vejo por mim. Porque eu fiz tudo pelo meu casamento. Paguei o preço, fiz tudo. E quem me abandonou foi meu marido, ex-marido. Mas a minha parte eu fiz. E agora, porque eu sou uma mulher divorciada, eu não vou ser valorizada? Porque eu sou rejeitada no sistema. É verdade. O sistema religioso rejeita a mulher divorciada. É verdade. Tem muita igreja que não chama pastora divorciada para pregar nenhum. É verdade. Né? Solteira. E esquecem do que Jesus fez. Ai, 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 né? Então, nós temos que não, meus amados, as mulheres, Bem feliz. nós mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, temos que nos posicionar. Nós temos autoridade do Senhor. O Senhor, Ele tanto usa o homem como Ele usa a mulher. Não tem esse negócio de gênero, não. Por que quem faz não é nem o homem nem a mulher? Quem faz é Ele. É Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que salva. Não é o homem nem a mulher. É verdade. Portanto, Ele vai usar quem Ele quiser. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus vai usar quem quiser. Amém. Ele usa até alguém na rua que não conhece a palavra. Deus já usou para falar comigo pessoas que eu nem conhecia, que não sabia nem o que era o Evangelho de Cristo, para me dar um grande ensinamento e um grande recado de Deus na minha vida. E a gente fica preocupada, não, eu tenho que ir para a igreja porque Deus vai falar comigo. Não, porque aquele pregador Deus vai usar para falar comigo. Não, porque é só aquele profeta que fala comigo. Que isso? Então temos o quê? Que buscar uma inteligência emocional. À luz da Bíblia, da palavra do Senhor. Temos que gerir as nossas emoções. E Jesus ali, tratando da mulher samaritana, ele já estava curando ela. Amém. Porque depois ele dizia, eu, quem sou eu? Né? Ela, Jesus. E quando ele fala, vai lá chamar o teu marido. Olha aí a cura também. Não, mas eu não tenho marido. Daí diz, tá certo, você fala porque aquele que tu estás não é o teu marido. Mas escuta lá, não é porque ela estava traindo a esposa lá, estava traindo, não. É porque os dois não tinham casado ainda numa cerimônia, amada igreja. Eles ainda não haviam concedido o casamento, foi só por isso. E todo mundo desce o pau na mulher samaritana porque ela estava roubando lá o homem da outra. E não é isso. Olha aí,
assim, o povo de hoje, os líderes de hoje estão precisando se converter de novo. Amém. Verdade. Amém. Estão precisando descer de novo lá embaixo para aprender tudo demais. Eu digo por mim, eu sou uma eterna aprendiz. Conheci Jesus com 7 anos de idade, mas eu todo dia conheço Jesus de uma forma diferente. De uma forma diferente ele se apresenta para mim. Amém. Eu tenho vários encontros com Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Eu já morri, amada igreja. Eu saí fora de mim. Quando eu tive o meu filho em 2002, eu tive câncer e morri. O meu corpo, a minha alma saiu fora do meu corpo e eu lá em cima, eu estava na UTI, olhando o meu corpo embaixo. Estava contando para as irmãs. E eu falei assim, Senhor, eu morri. Se eu morri, eu estava procurando o meu corpo, não estava sentindo. A primeira coisa que eu pensei foi na minha salvação. Eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, meu Deus, se eu tenho um pecado que eu ainda não me arrependi, eu não estou me lembrando agora, mas me perdoa, porque eu quero ser salva. Aí depois na igreja a gente vai ouvir, mas aquele que morreu está no inferno. Aquele que morreu foi para o inferno. Aquela lá, olha a história daquela lá, está no inferno. Aquele era santo, já está no céu. Vocês não sabem, minha amada igreja. Nós vamos ter muita surpresa. É verdade. Muita surpresa lá na glória. Sabe? Porque até na hora da morte, a alma ainda está ali saindo do corpo. A alma ainda tem, o Senhor dá oportunidade do arrependimento. Quantos mortos, quantos irmãos e irmãs que morreram e muitas vezes lá atrás eu e você acusamos que eles foram para o inferno. E só depois que eu tive essa experiência o Senhor disse para mim, eu vos amo tanto que ainda até no último momento tem a oportunidade de se arrepender. Glória a Deus. Amém. Porque daí quando chegar lá no dia do julgamento, todos não vão poder dizer que não tiveram oportunidade, amada igreja. Todos, na hora que o Senhor dizer, pois que o Senhor vai falar, apartados porque eu não te conheço. Aí para quem que ele vai falar? Ele vai falar para o drogado isso? Ele diz lá na Bíblia que é o drogado? Que ele vai falar, apartados porque eu não te conheço? É o alcoólico? É a prostituta? Não, ele vai falar para aquele que dizia o quê? Senhor, mas eu pregava. Senhor, mas eu era assim. Senhor, mas... Não é verdade? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Amada igreja. Né? E a história da mulher samaritana. E ali Jesus honrando aquela mulher e curando ela. Conversando com ela. E disse para ela, vai e fale de mim. Vai e fale de mim. Irmãos, vocês já viram que a mulher samaritana, ela foi escolhida e foi a primeira evangelista. Foi a mulher samaritana. Escolhida pelo próprio Mestre Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E depois, nós sabemos que depois ela foi lá falar de Jesus, pegou lá o marido. E depois não é preciso mais nada. Depois que ela teve esse encontro com Jesus, ela foi ter com o marido, ela teve a vida dela restaurada. Com certeza depois casou numa cerimônia linda e maravilhosa com o esposo dela. E teve lá a vida dela restaurada, transformada. Porque foi no encontro no poço que ela teve com Jesus. E agora imagine Jesus olhando, já pensou se os discípulos viessem comigo? Sabe o que nós aprendemos com isso, amada igreja? Que nem sempre quando você for à casa de alguém, leve alguém com você. Vai sozinho.
Nem sempre que você for orar por alguém, for discipular, aconselhar, vai sozinho. É claro, tem que vigiar, para que não seja uma mulher com um homem, não é? Para não dar os diz que me diz. Nós temos também que ter essa consciência e sabedoria, né? Eu jamais vou na casa de um homem sozinha e ele sozinho. Só vou se ele estiver lá com mais pessoas, é claro. E assim também, vice-versa, não é verdade? Temos que ter aí a sabedoria. Amém? Mas nós vamos aprender isso com Jesus e outras que Jesus fez, né? Tantas outras que Jesus ali, todas as mulheres que ele honrou, que ele mostrou. E Jesus, mas por que não está escrito na Bíblia então? Por que não foi escrito na Bíblia? Gente, pelo amor de Deus! Nem tudo que Jesus ia fazer, ele ia ficar escrevendo. Jesus, ele queria o quê? Mexer com o nosso intelecto, o nosso psique, com a nossa mente, para pôr em ação, para dar essa inteligência emocional, para nós sabermos lidarmos com as pessoas sem precisar aqui, ó. Porque às vezes a letra mata, já diz a palavra, a letra mata, é só o meu espírito que vivifica. Amém. É o Espírito Santo que vai te usar, é o Espírito Santo que vai te dar direcionamento. Nem tudo é para a gente estar seguindo ali a risca. Nós vamos ver o contexto para nós podermos estar de acordo. Por que hoje muitas pessoas são mortas espiritualmente dentro das igrejas? Porque falta essa inteligência emocional. Porque falta esse direcionamento para lidar com as almas. Eu só ganho alma para Jesus quando eu vou cuidar dela no dia a dia. Eu não ganho alma para Jesus quando uma alma levanta a mão aqui. Muitos quem quer aceitar Jesus, na emoção todo mundo levanta. A gente vai aí nesses cultos que tem milhões e milhões, quem quer aceitar Jesus, todo mundo ali está emocionado, porque é no mover da emoção, e levanta a mão ali na hora. E tem muitos que já saem e já nem querem voltar mais para a igreja. Mas lá no momento da emoção, levantou a mão, o pregador tirou foto e põe lá, olha, 100, 200 aceitaram Jesus, ô glória! Quem levou essas almas? Ô glória! Cadê essas almas, né? Agora vai lá cuidar. Você viu quem aceitou? Nós temos a obrigação de, quando uma alma aceitou Jesus, nós vamos correr atrás, vamos discipular, né? Vamos procurar saber da vida, vamos cuidar. Não adianta só na hora ali do culto levantar a mão e dizer que aceitou Jesus. Amém? Amém. Amém, amada igreja? Eu já estou finalizando, mas acredito que está ficando bem claro, amém? Sobre a inteligência emocional, à luz da Bíblia. Porque o nosso Mestre Jesus mostrou a importância primordial de nós termos essa inteligência emocional. Amém. Para lidar, para cuidar do próximo. Amém. E como diz a palavra de Deus, e como diz, né, em 1 Coríntios 13, quando Paulo também vai falar do maior dom de todos, que não é o melhor pregador, não é o melhor que sabe tudo, não é o melhor que sabe cantar, não é o melhor que sabe pregar, mas é o amor. Aleluia. Porque se tudo que eu for fazer não tiver o amor, já caiu tudo por terra. Todo conhecimento, todos os estudos, já foi tudo por terra diante do Senhor. Porque a gente vê hoje em dia tudo sendo feito por interesses próprios, por status e posições. E o verdadeiro evangelho, nada.
verdade? Aí nós perguntamos por que as igrejas estão vazias. Elas estão vazias também porque muitas ovelhas estão doentes. Estão doentes em casa. E eu e você estamos indo lá tratar e buscá-las? Quando o irmão não veio muito tempo, será que nós pegamos? Irmão, o que está acontecendo? Não veio no culto. Por que você não foi no culto? Ah, pastor, eu estou trabalhando demais, porque isso, porque aquilo. Pera, posso fazer uma visita? Venha conversar comigo. Ah, não, vou bater aí na sua casa e nós vamos sentar e vamos conversar. Me conte, me fale, o que é que se passa? Como é que está esse trabalho? Tem que procurar saber, nós temos que procurar saber que tipo de trabalho nossas ovelhas estão trabalhando. Porque muitas vezes tem ovelha que está na prostituição e você não sabe. Tem ovelha que está nas drogas, vendendo drogas e você não sabe. Tem ovelhas que estão passando fome, que não tem dinheiro para pagar o aluguel, a luz, a água. Mas os pastores fazem questão de pegar dinheiro e pagar pregadores. Mas não tem a capacidade de ver a ovelha que está com a renda atrasada e chamar, vem cá, como é que está a sua situação? Olha, eu não estou trabalhando. Ah, mas é claro que hoje eu vou pagar a sua renda, você vai pagar, vai se atualizar, mas agora eu vou arranjar um trabalho para você. Porque não adianta você todo mês ficar pagando e o bonitinho depois ficar na tua fiuza também, né? Porque tem muitos que você ajuda hoje, ele quer já ajuda amanhã, já quer depois do mês que vem, quer o mês que vem e já não quer mais trabalhar. Ai não, pastor, me abençoa, por que eu vou trabalhar? O irmão lá me abençoa, é que nem outros casos aqui, tem missionários que falam assim, ai, o Senhor mandou eu não trabalhar para o homem. Eu não vou trabalhar porque Deus mandou. Aí fica lá com o aluguel atrasado, aí vai ligar para os irmãos, irmãos, preciso de uma bênção. Irmão, eu preciso de uma bênção. Irmão, eu estou com meu aluguel atrasado, pode me abençoar? Ué, mas não estou entendendo. Deus mandou você não trabalhar para depois você ficar pedindo dinheiro? O que é isso? Que história que é essa? Será mesmo que foi Deus? Se a própria Bíblia diz que no trabalho edifica o homem. Amém. Família, se o homem não quer trabalhar, coisa errada tem. E a obrigação nossa, líderes, procurar saber das famílias dentro da igreja, de como está sendo agido dentro de casa. O homem é chamado para ser o provedor. E a mulher é ajudadora. Agora, um fazendo mais do que o outro está errado. Tem que chamar, tem que sentar, tem que instruir e não aceitar. Ai, tem missionário, apóstolo, eu aprendi assim. Quer levar pregador na tua igreja, vai saber como é que está a vida dele, diante de trabalho, diante de família. Se trabalha, se faz isso, como é que é o comportamento. Para depois que tem uns que só quer ir para abençoar. Vou pregar lá, pastor, faz uma campanha. Juntar lá para me abençoar. Mas não quer saber de levantar para procurar trabalho e trabalhar. E às vezes ainda ele fica em casa dormindo, quem trabalha, se vai trabalhar é a mulher. Que os filhos, coitadinhos, vai passar fome, a mulher não aguenta ver o filho passando fome, aí ela que vai se matar de trabalhar. O outro fica lá dormindo até meio-dia para ir para o culto à noite. Para chegar lá para pregar, para ter a lata de subir no altar e dizer, e ainda encher a boca para falar de prosperidade. Meu Deus. Ah? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora ninguém dá glória a Deus. Glória a Agora Deus. ninguém dá amém. Deus é digno, glória. Quantos fiéis, Senhor. Amada igreja, eu vos amo, viu? É glorioso. É exortação 4.
amor, tá bom? Mas é verdade, amada igreja. E a verdade, ela tem que ser dita. Nós precisamos também, os autos, nos corrigir. Prestar atenção no que nós estamos ensinando. Prestar atenção no que nós estamos fazendo. Né? Porque nós somos, querendo ou não querendo, a gente é claro que nós temos que passar para a igreja que nós não somos super pastores e super pastoras. Nós vamos chegar um momento que nós vamos errar, vamos falhar. Que eles não podem focar em nós, eles têm que focar na palavra e em Jesus. Olha a Covid que aconteceu. A Covid, ninguém ia mais para o culto, ficavam tudo seguindo depois pelos cultos online, e depois hoje o povo ficou mal habituado, prefere ficar em casa assistindo só culto online. Muitos desviaram da igreja porque estavam focados só nos cultos, não estavam focados na palavra. Vocês estão entendendo, percebendo como é que as coisas acontecem? Porque se realmente nós que estamos focados na palavra e em Cristo, aí sim é que entra quando diz: nada vai me separar de Deus. Nada pode me separar de Jesus. Amém. Porque venha o que vier, eu estou alicerçado no Senhor, nos seus mandamentos. Eu posso ficar sozinho, eu posso não ter ninguém do meu lado, mas eu tenho a Ele. Amém. Nada vai me tirar do meu foco, porque eu estou alicerçado, eu estou ali na palavra do Senhor. Eu não dependo de pastor. Nós temos que ensinar para as nossas ovelhas, para os nossos discípulos. Vocês não vão depender de mim. Não é 3 horas da manhã, ai pastor, pode orar por mim? 4 horas da manhã, ai pastor, porque está aqui uma coisa estranha, eu acho que é um demônio que está aqui em casa. Pode orar por mim? Cadê a autoridade de Deus na tua vida? Tem que começar já não. Está aí um demônio? Então, e você não orou? Cadê a autoridade em você? Nós temos que discipular, já ensinar. Vai lá, repreenda. Eu comecei já com 7 anos, 8 anos, repreendendo os demônios. E chegava com autoridade. Amém. Com autoridade. Nunca dependi, nunca fui de ligar para um pastor pedindo oração para mim, eu mesmo orava. Porque eu já aprendi eu mesmo por mim. Eu mesmo orava, eu mesmo expulsava o demônio. Eu mesmo falo com Satanás, quando ele começa com gracinha, eu já sento lá com ele na cadeira e falo: então o que é, Satanás? Como é que é? Você vai fazer isso? É assim mesmo? Então pera lá. Não fico ligando para pastor, não. Eu tenho um grupo de irmãos que são intercessores, que eu dependo de você depende de mim, nós dependemos de Cristo, porque nós também sozinhos não somos ninguém. Mas nós temos que ter aqui a inteligência, a sabedoria, para nós lidarmos com cada situação, com cada problema que nos acontece. Mas pera lá, mas por que se eu tenho autoridade, vou ligar para o meu pastor agora 3 horas da manhã? Né? É a sabedoria de Deus, amados. E assim nós vamos estar discipulando e ensinando as ovelhas quando elas se tornarem discípulos e discípulas. Já estarem ali preparados, já estarem ali supercarregados. E como diz a palavra, o bom obreiro do Senhor maneja bem a palavra. Amém? E maneja bem a palavra, e hoje vai ter uma inteligência emocional à luz da Bíblia. Amém. Glória a Deus. Que nós líderes precisamos, que nós não vamos precisar, porque nós vamos passar por situações, vamos passar. Quem é aqui que não tem depressão? Eu tenho depressão às vezes. Só que eu sei gerenciar a minha depressão. Eu não deixo ela me dominar. Eu é que domino ela. O que é a depressão? A depressão é excesso de tristeza.
na caminhada a gente vai sofrer muita tristeza. Não é verdade? Mas eu não posso deixar que o excesso de tristeza venha me parar. Eu tenho estresse. Mas não é o estresse que vai me dominar. É eu que vou gerenciar o estresse. O que é o estresse? É o excesso de excesso, né? De trabalho, é excesso de tantas coisas, de tantas, meu Deus do céu, né? Mas não é o estresse que vai me dominar. Eu é que vou gerenciar. Pera lá, aonde é que eu preciso cortar? Aonde que eu estou precisando? Pera lá, eu estou precisando descansar. Nós estamos aqui num simpósio, desde as 10 horas da manhã. Ah, tem culto não sei aonde, tem culto não sei aonde. Não, mas eu estou cansada, eu não vou. Eu vou agora para casa descansar, porque o meu físico precisa. Eu tenho que ter sabedoria e cuidar de mim em primeiro lugar. Ah, mas eu não vou, porque não. Primeiramente está você. Porque se você estiver doente, como é que um doente vai cuidar de outro? Não pode. Então nós que temos que nos gerenciar. A ansiedade. Eu também tenho ansiedade. E o que é ansiedade? É o excesso do futuro, né? A gente quer tudo para agora. Mas eu tenho que gerenciar a minha ansiedade. Pera lá que as coisas não são por aí. Se ainda não aconteceu, eu já estou aqui me sentindo assim, por quê? Não, pera lá que eu vou tomar um chazinho de camomila, vou assistir aqui um filme mais light, né? E vou aqui me gerenciar e tá repreendido a ansiedade. Comigo não. Né? Vamos aprender a gerenciar as nossas emoções. Vamos aprender. Vamos deixar elas nos dominar. Elas nos impedir de nós termos seguimento no nosso dia a dia. Nós sabemos quem nós somos e para quem nós fomos chamados. Amém. E não vamos permitir que Satanás use essas ferramentas contra nós. Amém. Amém, é maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé.